segurança em Jesus. Há segurança em Jesus. Para contextualizarmos aqui, o Senhor Jesus está num determinado local com os seus discípulos, um local afastado, e grande multidão se aproxima. E ele ensina aquela multidão assentado num barquinho. Logo após, não tem como ele mandar aquelas pessoas ou a multidão de aproximadamente 5.000 homens, mais mulheres e crianças, embora para casa sem nenhuma refeição, porque eles não suportariam atravessar todo o trajeto sem comida. E quando está ali naquele momento, o Senhor Jesus multiplica os pães e alimenta ali toda a multidão, sobrando 12 cestos. Por causa dos milagres e deste ato de Jesus, diz o apóstolo João, que Jesus, conhecendo que era desejo dessas pessoas de fazê-lo rei, então ele força os discípulos a entrarem no barco e atravessar para o outro lado, e despede, e o despedir aqui não é tchauzinho, não, era mesmo, vão embora, agora você tem que ir. E ele se retira para orar. E é neste meio que as coisas acontecem. Vamos ler a palavra do Senhor. Jesus anda por sobre o mar. Esse texto está também registrado em Marcos 6, 45 a 52 e João 6, 15 a 21. Aqui em Mateus nós encontramos o seguinte: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, e há o registro aqui de aproximadamente 5 ou 6 quilômetros, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília, então por volta das 3 horas da manhã, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Nós já oramos ao Senhor e, contando com as misericórdias, com a graça dele sobre nós, iremos então para a meditação do tema A Segurança em Jesus. Quantas vezes nos vemos num beco sem saída, num túnel sem ver a luz no seu fim, num caminho que não sabemos a direção? Quantas vezes os acontecimentos nos assolam de tal maneira que ficamos sem chão? É uma notícia, um diagnóstico, é um local de insegurança, é quando você está passando num local e você fica totalmente desprovido de uma proteção, de uma segurança, e às vezes você está naquele local, aproxima-se alguém e você logo imagina o pior. Há algum tempo eu estava chegando aqui na igreja, e quando eu parei aqui em frente ou do lado do templo, o meu vidro estava fechado e eu fui pegando algumas coisas. Quando eu fui para sair, veio alguém com características duvidosas e cheguei a gelar e disse: vai ser hoje.
Mas quando ele me viu, ele disse, não, não é esse não, é outro. E saiu. Talvez seja para outra coisa, entregar alguma coisa, alguma substância que nós não sabemos, né? Mas você fica inseguro. Você sai de madrugada e você sai olhando para o lado, olhando para o outro, porque você fica inseguro. E há circunstâncias que você fica ainda numa situação mais terrível, quando você fica mesmo sem saber o que fazer, não tem que se assegurar, não tem como andar, porque realmente tudo acabou. É isso que estava acontecendo com os apóstolos. Jesus não estava presente. Como dissemos, Jesus multiplicou os pães, alimentou a multidão, obrigou, olha só o que diz aqui no versículo 22, compeliu Jesus os discípulos, ou seja, exigiu que eles entrassem no barco e fossem, e o despedir também a multidão é realmente falar, agora você tem que ir embora, vamos embora. E aí, neste momento, ele se retira. E se tem uma coisa muito boa em Jesus, é que ele amava a companhia do Pai. Ele sempre orava, e orava a longo tempo. E diz o texto que ele subiu e estava sozinho, conversando com o Pai. E aí eu fiquei pensando, né? Se Jesus, que é homem e Deus, perfeito, orava tanto, por que eu oro tão pouco? Será que nós não gostamos muito da presença do Pai? Eu creio que não seja isso, mas nós precisamos melhorar na oração, não é isso? E então, quando eles vão andando, já estão aí, como disse, né, aproximadamente 5 ou 6 quilômetros, 25 a 30 estádios, que daria então de 5.000 a 6.000 metros, então 5 a 6 quilômetros, eles são arrojados por grande tempestade. E naquele momento é o seguinte, é como se eles remassem aquele vento contrário, eles não saíssem do lugar, e naquela luta constante, sem saber o que fazer, as ondas começando a crescer, e as ondas vindo sobre eles agora, e de repente, eles se assustam com alguém caminhando em meio à tempestade, em meio àquele vento, caminhando sobre as águas. E naquele momento, então, eles ficaram assustados, pensaram ser um fantasma, gritaram ser um fantasma, e Jesus, então, se dirige a eles com a seguinte palavra, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Isso aqui me faz lembrar de uma outra passagem, quando Jesus fala, e João registra no capítulo 10, ele diz que a sua ovelha conhece a sua voz. Por mais dúvida, por mais medo que estavam, Pedro se dirige a Jesus dizendo, Senhor, se és tu, então manda-me andar sobre as águas. E Jesus fala, vem. E Pedro se coloca realmente sobre aquela água e começa a andar. Já imaginou? Você faria isso? Você faria? Ele se levanta, sai do barco e começa a andar. Mas de repente ele olha para o lado, vê a tempestade, vê e fica com medo e começa a afundar. E ele grita, Senhor, socorre-me. E Jesus o toma pela mão e ambos sobem no barco e o mar se acalma. E ali eles adoram o Senhor. Sabe, eu fico assim a pensar na nossa vida, no dia a dia, naquilo que nós enfrentamos. Então tem muitas pessoas hoje que estão bem, mas tem muitas pessoas hoje que estão com o coração muito aflito. Tem pessoas que estão hoje sem saber o que fazer. Tem pessoas hoje que não sabem que decisão tomar. E às vezes o coração está tão doído e não tem mais ânimo para as coisas. Isso pode ser a realidade de alguns hoje e pode ser a nossa amanhã ou depois. E se você olhar, já passou por isso também. E eu quero então justamente encorajá-lo a se firmar em Jesus, porque em Jesus há segurança. E eu quero destacar aqui 3 lições desse texto, só 3, para nos encorajar. Quem é o Jesus que você serve? Quem é o Senhor que você declara, que você confessa? Então você precisa realmente lançar nesse Jesus a sua confiança, porque em Jesus você está seguro, porque Ele é imune, totalmente imune às piores tempestades. Jesus, ele não se submete forçadamente às pressões deste mundo. Todas as vezes que ele se submeteu, foi dentro do propósito de Deus para a realização e o cumprimento de alguma coisa.
Mas ele é imune às tempestades, por que razão? Porque ele é o Criador. Olha só o que diz aqui o texto, vai dizer o seguinte: em meio a tudo aquilo, quando você entra aqui, o versículo 24, você encontra: entretanto o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Em meio àquele tumulto, eles olham e vem Jesus, na quarta vigília de madrugada, vem Jesus andando por sobre o mar. O que isso significa? Isso significa que nenhuma tempestade pode derrubar Jesus. Nenhuma tribulação pode colocar limitação em Jesus. Ele é sobre todas as tempestades. Ele está acima. E como disse, ele está acima porque ele é o Criador. Se nós olharmos João, capítulo 1, o evangelista João começa exaltando a Cristo, e ele fala justamente deste atributo do Filho. Ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é aquele que estava na criação de todas as coisas. A lei natural, ela é criada pelo próprio Deus e pelo próprio Jesus. Ele que criou a lei natural, ele criou o vento, é ele que determina para onde vai o vento, como vai, com qual velocidade vai. Então ele tem total autoridade, então esse vento ou essa tempestade não pode se achegar a ele, não pode derrubá-lo. Quando você olha para isso, você entende quando ele vai dizer, em João capítulo 10, ele fala, eu quero até ler o versículo, fica melhor, em João capítulo 10, no versículo 17 e 18, ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Porque você pode perguntar assim: bom, se as tentações, ou se as tempestades, se as tribulações, se Jesus é imune a elas, como é que ele morreu então? Como é que eles pegaram? Como é que eles prenderam? Como é que eles levaram ele para a cruz, se ele é imune? Então ele está dizendo isso aqui, por isso o Pai me ama, João 10, 17, porque eu dou a minha vida para reassumir. Versículo 18, ninguém a tira de mim. Presta atenção nisso. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Esse é o Jesus que você e eu declaramos ser o nosso Senhor. É Ele que nós servimos, é Ele que nós adoramos, é nele que nós estamos. Então, se nós estamos nesse Jesus que é imune às tempestades, eu posso descansar. Nele há segurança, nele há segurança. Ele anda sobre o mar tempestuoso, ele anda sobre a tempestade, ele anda sobre o fogo, ele anda sobre a enfermidade. E é isto que o salmista Davi entendeu também no contexto do seu Senhor, que nada faltará, porque quando ele diz nada me faltará, ele não está dizendo a respeito dos problemas da vida, mas ele está dizendo da presença desse Deus que tem domínio sobre. Por isso ele diz no versículo 4, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não tem medo, porque Ele está comigo. E quem é o Senhor da vida e da morte? É o Senhor Deus. Se Ele é o Senhor da vida e da morte, eu não morrerei fora da hora, eu não morrerei fora de tempo, eu não sofrerei nenhuma avaria, por mais furiosa que esteja a natureza, se não houver um propósito, porque o Senhor anda sobre a tempestade, porque o Senhor é acima, nada pode tocar-lhe, e se nós estamos nele, nós também temos que descansar, porque Ele é o nosso Senhor, e nós somos ovelhas dele. Então, se você está pensando numa tempestade, ou passando, ou tem alguém passando por uma tempestade, fale para ele, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele conduzirá a sua vida, porque o Senhor que eu lhe apresento, Ele é imune às tempestades, Ele anda sobre as tempestades.
A segunda lição que eu quero destacar é que em Jesus você está seguro porque Ele é o nosso socorro bem presente. Não é só uma questão da sua autoridade em que Ele não é tocado, não é tomado ou vencido ou parado pelas tempestades da vida, mas Ele é o nosso socorro nas tempestades. É muito bonito olhar esse texto porque há algo muito especial. Quando Jesus chega, Ele se apresenta, Ele diz, sou eu. Ele diz, sou eu, não tenham medo, tenham um bom ânimo. Não... E naquele momento, Pedro diz, eu quero andar aí. Ele autoriza e Pedro começa a caminhar. E no momento que Pedro começa a caminhar, falta-lhe uma coisa. O que faltou? Fé. E quando faltou fé, quem estava do seu lado? Jesus. E bastou Pedro dizer, socorre-me, e o Senhor Jesus deu-lhe a mão e o puxou. Sabe, isso aqui é muito importante, porque normalmente nós pensamos em méritos, em ser acudido, ou ser guardado, ou ser trazido ou protegido à medida que nós precisamos, mas que nós merecemos o cuidado. Mas o nosso Deus age por nós, conosco, como nós agimos com os nossos filhos. Embora eles não mereçam, nós também lhes damos a proteção. O Senhor Jesus citou isso em Mateus e depois também em Lucas. Ele disse que se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Então nós agimos assim, mas é porque nós aprendemos com o nosso Pai Celeste. Mas umas coisas são importantes para a gente. Primeiro, a gente precisa ter fé. A gente precisa crer. A gente precisa saber que o Senhor que nós confessamos, Ele é o Senhor do universo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o autor de todas as coisas. Ele criou todas as coisas, inclusive, como já disse, a lei da natureza. Então Ele tem domínio sobre ela e Ele pode nos resgatar nelas. Muitas vezes o Senhor não irá tirar a tempestade da nossa vida. Muitas vezes Ele não irá inibir um acontecimento possível na nossa vida de algo não tão bom. Mas é neste momento que você se sente totalmente desprovido, incapaz, sem saber o que fazer. É neste momento que você então clama por socorro e ali está o Senhor para lhe sustentar. Pedro disse isso, Pedro olhou, a fé diminuiu e ele começou a afundar. Imagine você no mar e a tempestade, e de repente você faz um ato de fé, começa a andar, mas a fé termina e você começa a afundar. Então quanto mais você afunda, mais a fé diminui. E aí só resta uma possibilidade. É o que o apóstolo Pedro disse aqui, ele gritou, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor. Sabe, eu acho que está faltando na gente reconhecer que nós estamos muitas vezes afundando, submergindo, pela nossa incapacidade. E nós precisamos entender isso e buscar a pessoa certa. Pedro não olhou para trás, tentou voltar para o barco, não gritou pelos seus companheiros do barco. E às vezes o nosso erro está em buscar solução primeiro nos amigos, nas pessoas e nas coisas. E aí o fracasso é verdadeiro, ele é real. Primeiro temos que buscar no Senhor. Quando nós fazemos coisas, nós fazemos. Quando nós oramos, Deus faz através de nós e através dos outros, mas é Deus que realiza isso. E é muito bom entender isso, por isso nós somos levados a clamar e a orar ao Senhor antes de qualquer ação, qualquer decisão da nossa vida. Nós precisamos fazer isto. Lucas capítulo 6, versículo 12, nos informa que o Senhor Jesus, antes de escolher os apóstolos
e entre eles ele tinha que escolher também aquele que o negaria, que é Judas. Antes disso, ele orou a noite toda. Então, quando eu tomo a iniciativa de orar e de buscar e de clamar ao Senhor que me socorra, agora aqueles que virão ao meu socorro, não são eles que virão por si só, mas são pessoas que Deus levantará para o meu socorro. Então é necessário que clamemos ao Senhor. É claro, você tem episódios diferentes, e George Miller era um missionário que tinha orfanatos, chegou a ter 2 ou 3 mil crianças no orfanato, e ele decidiu nunca pedir nada a ninguém. Ele nunca pediu nada a ninguém. Ele nunca disse ao seu amigo: rapaz, o negócio está difícil, tem que tratar essas crianças, não tem comida. E está faltando cama para ele. Não, ele nunca fez isto. Ele decidiu apenas falar com Deus. E quando ele falava com Deus sobre a necessidade, o Senhor levantava pessoas para acudir a sua necessidade. Eu vou contar apenas um episódio da vida dele. Amanheceu e as pessoas que cuidavam chegou para ele e disse assim: Seu Jorge, acabaram, nós não temos para o café da manhã nem pão e nem leite. E durante aquela noite, então, ele foi para a presença de Deus. Ele não ligou para ninguém. Ele começou a orar ao Senhor e disse: Senhor, eu tenho que tratar desse número gigantesco de crianças. E como eu vou fazer isto? E começou a orar ao Senhor. E aí conta a história, está registrado na história, que no outro dia de manhã, bateu a porta daquele orfanato, o leiteiro estava passando e disse: o meu caminhão quebrou ali e não tem como levar esse leite, vai estragar. Então, como estou perto aqui, estamos doando leite para vocês. E daí a pouquinho, aquele tinha saído, chegou o outro, disse: olha, a minha padaria, nós erramos no pão lá, ela passou do ponto, não dá para vender, então estamos doando para você também. E o leite e o pão da criança chegaram. E sem ele falar nada com ninguém, ele falou com Deus. Eu não estou dizendo que você não possa estender a sua palavra a outra pessoa, mas faça isso depois de falar com Deus, porque é Deus que vai agir. Olha só, Pedro diz: socorre-me. Ele não diz assim: meus amigos me socorram, mas ele vai para Jesus: socorre-me. O salmista entendeu isso também no Salmo 46. Por isso ele declarou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, quando o negócio não está bom, ou quando está bom, de qualquer maneira, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Ele pode, sim, nos socorrer. E para encerrar, em terceiro lugar, você pode sim estar seguro. Em Jesus você está seguro, porque Ele governa as fúrias da natureza. Ele governa. Porque aqui tem um episódio muito interessante, porque quando Pedro fala, ele dá a mão, ele toma Pedro, ele suspende Pedro, ele dá aquela água, e ele ainda questiona Pedro, a sua pequena fé, mas eles entram no barco. Quando entram no barco, não há registro nem em Mateus, nem em Marcos e nem em João, que Jesus tenha olhado para o mar: ó tempestade, acalma-te. Não, só diz assim: eles entraram no barco e cessou a tempestade. Cessou a tempestade. O Senhor, Ele domina todos os detalhes da história. Todos. Não é apenas um, ou a maioria. Não, nem mesmo uma parte de um detalhe vai fugir ao controle do Senhor. Nada neste mundo foge ao controle do Senhor, nem mesmo as nossas palavras. O Senhor Jesus disse que as nossas palavras são gravadas para serem usadas no dia do julgamento. Já pensou nisso? Até isso, cada uma de nossas palavras são gravadas e serão usadas para ou justificar ou condenar. E ele fala até de palavras frívolas, ou seja, nem são palavrões, palavras mal faladas.
Ele domina as nossas palavras. O salmista diz que a palavra ainda não me chegou à boca, e tu, Senhor, já a conheces toda. O Senhor sabe todas as coisas, e Ele tem poder sobre estas coisas. É Ele que determina, é Ele que age, é Ele que tem o poder de fazer acontecer ou de acalmar o que está acontecendo. Então Ele tem poder para transformar o que você possivelmente esteja passando, ou conheça alguém que esteja passando, de transformar uma tempestade em bonança. Ele tem poder, Ele tem a autoridade para fazer isto. Então nós precisamos confiar nele, lançar nele e não andar ansiosos. Sabe, eu cito isso e você já está aí sabendo que eu gosto de citar isso aqui, né? Mas eu vi uma mulher de 116 anos, que era talvez uma das mais pobres do Brasil. O filho chegou a dizer: ganhávamos o pão, o marido morreu ainda com ele bebê, o filho bebê, e ela não mais se casou, e um pão para os dois, ela dava o pão todo para o filho, e o filho falava: coma metade. Ela falava: não, se nós comemos a metade cada um, a gente vai ficar os dois com fome, não come você. Uma mulher que passou muita fome, extremamente pobre, com 116 anos. Então não é dinheiro que mantém vida, não é a popularidade que mantém vida, é o Senhor que tem o domínio da vida. Às vezes é muito rico e morre cedo, morre novo. Às vezes é muito pobre e vai até a velhice, ou às vezes é pobre e morre novo, e rico até a velhice. Não interessa, Deus tem o controle de toda a situação. Deus falou que a natureza obedece ao seu comando, e aqui bastou Ele entrar no barco para que tudo ficasse calmo. Então, para que eu devo ficar ansioso com as coisas? Por que eu devo ficar preocupado com as coisas? Eu preciso lançar no Senhor toda a minha ansiedade. Se o Senhor cuida do vento, Ele não vai cuidar de mim? É isso que Ele tem feito, é isso que Ele tem realizado durante todo o tempo da sua vida. Não é você. Não é você. Sabe aquele emprego que você conseguiu e você se preparou e foi lá e tirou assim? Não foi você. Foi o Senhor que te colocou. Sabe aquilo que você fez? Você estudou e foi... foi o Senhor que fez. Você realizou... Não, foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Tudo é o Senhor que faz na nossa vida. Ele tem autoridade, tem o controle. Se Ele tem esse controle, Ele domina também as nossas adversidades. No entanto, há uma adversidade muito mais preocupante, que eu quero fechar com esta palavra. A adversidade da consciência da condenação eterna. No início aqui nós falamos sobre a questão do anseio pelo retorno de Jesus. E torna-se um pouco difícil pregar essa palavra hoje, porque existe uma igreja que Satanás plantou dentro da igreja visível de Cristo. E esta igreja que Satanás plantou, ela tem anunciado uma meia-verdade que é mentira. Por que meia-verdade? Porque ela diz que Deus é gracioso. E este povo está pregando uma doutrina que você pode crer em Deus para ser salvo e continuar nos seus prazeres carnais, desobedecendo os seus mandamentos. Não tem problema. Deus é bonzinho, Deus é misericordioso, Deus é gracioso e Ele vai lhes salvar. Temos visto muito disso. Temos visto pessoas que, quando você fala que o Senhor punirá os ímpios, eles dizem que isso é um Deus malvado, é um Deus punidor, e esse Deus não existe, porque pegam apenas os conceitos pregados por esta heresia, quando diminuem o Senhor apenas a um atributo sem a sua justiça. Eu quero dizer que a vinda do Senhor Jesus só será um dia maravilhoso para aqueles que estiverem em Jesus, aqueles que têm o seu nome no livro da vida. Apocalipse 20, você encontra aqui algo tenebroso. Apocalipse 20, no versículo 15, diz assim:
E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então é necessário que você olhe para a sua vida, porque essa adversidade da sua consciência é a pior que tem. Porque não é uma questão de uma dúvida simplesmente, mas é uma convicção de uma eternidade em tormento. Agora, a boa notícia para todos nós é que Jesus é também suficiente para andar sobre a perdição eterna, para dominar a perdição eterna. E hoje, aqui neste lugar, Ele está também para salvar a sua vida, porque você vai dizer: eu não posso caminhar, eu estou me afundando, eu estou caminhando para ser morto na perdição eterna, eu estou caminhando a passos largos para a eternidade sem Jesus, e por isso eu preciso clamar por Jesus, assim como Pedro fez aqui de maneira enfática. Pedro não pensou duas vezes, mas ele clamou ao Senhor: salva-me. E o Senhor nesta noite também quer que você que me ouve, que está em dúvida com respeito à eternidade e que está afundando neste lamaçal do pecado e da culpa para a condenação, que você olhe para Jesus e clame: salva-me. E eu vou lhe dizer uma coisa muito séria: é que este Jesus que lhe dá a oportunidade hoje de dirigir-se a Ele e pedir a salvação, é o mesmo Jesus que, ouvindo Pedro, apesar da pequenez da fé de Pedro, estende a sua mão, levanta Pedro da sua perdição, do mar, levantando, erguendo-o para junto de si. É esse Jesus também que quer ouvir a sua declaração de que você não pode chegar sozinho e que você precisa dele. Então você precisa hoje, para que você não vá para ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre, você precisa clamar a Jesus dizendo: salva-me. E Ele lhe dará a mão, e Ele lhe suspenderá, e Ele lhe erguerá, para que você possa fazer parte do povo dEle, e entrar no barco da salvação com Ele. Pastor, mas eu tenho problemas na vida. Eu também tenho. Pastor, mas eu tenho alguns pecados. Olha, infelizmente eu também os tenho. Não quero, não gosto, mas tenho. Pastor, eu não nasci no lar evangélico. Não interessa se você ter nascido ou não no lar evangélico. É agora, é aqui e agora. Então vamos lá. Se você tem, seja as adversidades da vida normal, no sentido físico, lance no Senhor, confia no Senhor. Mas hoje você tem a oportunidade de fazer um concerto para a vida eterna. Irmãos nossos estão morrendo por causa de Jesus. E aí eles tiram a vida dessas pessoas, mas não podem mantê-las lá. Porque na ressurreição, os nossos irmãos que estão morrendo por causa de Jesus, serão ressuscitados para a glória eterna. E aqueles que estão matando, se não se arrependerem, morrerão e serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Mas a boa notícia é que, se arrependerem, também há salvação para eles. Então quero que você hoje faça um exame do seu coração. Você está caminhando em que direção? Se você morresse hoje e tivesse frente a frente com Jesus, para onde você iria? Você iria para o céu ou você seria lançado na perdição? Hoje você pode tomar a sua decisão, porque Jesus, assim como Ele tem autoridade sobre o mar, assim como Ele tem autoridade sobre as adversidades da vida, Ele também tem autoridade sobre a morte espiritual. Ele pode dar vida.
clame por ele. Tá, eu não vou na frente não precisa vir aqui na frente não. Faça isso você com o Senhor. Entregue o seu coração a Jesus e você experimentará do Senhor na sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Curva a sua cabeça, mas fale, apresente a sua vida diante dele. Aqui você precisa mudar. O que você precisa mudar na sua vida? Coloque a sua vida diante do Senhor. Peça socorro a ele para mudar a sua vida. Talvez haja dificuldades na família ou na sua própria vida e você precisa das bênçãos do Senhor. Saiba que ele pode andar sobre a sua dificuldade. Ele pode andar sobre a sua dificuldade. Clame ao Senhor. Talvez haja algum pecado que tenha assolado a sua vida. Clame, Senhor, salva-me. Ele pode também lhe dar a mão, lhe salvar. E ele pode sim dar bonança. E no último dia nós teremos um lar celestial. E neste lar não haverá mais tempestade. A expressão de que o mar já não existe é porque o mar é o simbolismo da tribulação. E lá não haverá tribulação. Ore ao Senhor.